Então, dado o recado, professor Josué Costa, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa. Boa noite, Natão. O prazer é todo meu. Boa noite a você também, que me ouve e me vê neste evento. Professor, o senhor sabe que o Par de Carvalho, Belém tem algumas escolas antigas, né? Alguns colégios, alguns prédios antigos, né? Eu sou um cara fascinado por construções antigas, pela história de Belém. Eu adoro a nossa cidade, né? E o Par de Carvalho, ele está ali, claro, como um prédio histórico no meio da história de Belém, né? Ele faz parte da história de Belém. Grandes vultos estudaram ali, né? E de repente o senhor me aparece com essa joia rara aí, que é esse livro. Vou mostrar logo para o pessoal aqui, né? Tá aqui em cima da mesa, olha. Fantasmas do Casarão. O Casarão é o prédio do Par Como de é Carvalho. conhecido carinhosamente no Parque Carvalho. Olha aí. E aqui o senhor coletou, é claro que o senhor deve ter mais, mas o senhor colocou 40 histórias aqui de fantasmas de lá. Primeiro eu queria saber o que lhe motivou a fazer isso. É comum. É comum se ouvir narrativas de fantasmas, visagens nos corredores, nos bastidores do colégio. E por que não traduzir isso num livro, não coletar isso num livro? Na verdade, nós começamos com a coletânea dessas narrativas, é uma tradição oral da escola, né? Se contar histórias e visagens ali no prédio. E começamos escrevendo o texto e publicando no grupo da escola, grupo de servidores, de professores. E surgiu então a ideia de publicar um livro reunindo as mais interessantes, e assim surgiu, Foi dessa maneira que surgiu a ideia de publicar o de livro. publicar o livro, exatamente. E aí, quem traz mais esses relatos para o senhor? São os alunos ou as pessoas que trabalham lá? Natan, todos os segmentos da escola participam como narradores de histórias de assombração. Do professor, sobretudo o pessoal do apoio, quem limpa, quem cuida da merenda, né, o servidor, enfim, que está na portaria, na segurança do colégio. Então, é muita gente. Aqui todos os segmentos estão representados aqui no livro. O vigia, né, que fica de Vigia, o noite. diretor, o arquivista. Tá, e o senhor sabe que eu estava falando com o professor isso nos bastidores, eu recebo relatos de prédio histórico, assim, principalmente público, é muito comum eu receber relato de pessoas que afirmam terem visto uma, como a gente chama aqui na nossa região, né, uma visagem ou um fantasma naquele prédio. Eu tenho, inclusive, uma história do Par de Carvalho, daqui a pouco eu posso contar para o senhor, mas é muito comum. O senhor trabalha há quanto tempo lá? 8 anos, é isso? 8 anos, sim. Trabalhamos em 97, 98 e depois retornamos. Tá. Nesse tempo que o senhor trabalha lá, além de ter coletado essas histórias aí, publicado no livro, o senhor teve alguma experiência sua ou não? Assim, de ter visto? Ter visto. Não, infelizmente, Natal. Infelizmente. Você sabe que Infelizmente. tem gente que morre de medo de ver. O senhor me fala, infelizmente. Eu gostaria de O senhor gostaria? Gostaria, mas infelizmente não. Não, tudo que tem aqui no livro foi que eu ouvi, Coletor. não que eu vi. Entendi. O senhor ouviu. Tá. E desses relatos aí que tem no livro, claro que eu não vou pedir para o professor contar as histórias que estão no livro, são 40, mas conte aí algumas das mais cabulosas que o senhor considera. Olha, são tantas, né? Pois é. Inclusive, ouvimos muito mais do que 40 narrativas. Eu imagino. Muito mais. Né? Conseguimos reunir 40. Mas, até em 2013, alguns alunos decidiram brincar com coisa séria. Aquela brincadeira do copo, que na verdade não é brincadeira. É um canal de comunicação que os médios usam para estabelecer interação com o mundo dos mortos. E os alunos, motivados talvez por algum filme que viram, decidiram, no intervalo de aula lá, colocar um copo em cima da mesa e
brincar, de fazer comunicação com o mundo dos mortos. 2013 isso. 2013. E aí? Uma professora que tem experiências mediúnicas viu aquilo e chamou a atenção de imediato, dizendo que com aquilo não se brinca, aquilo é coisa séria e tal. Eles então pararam. Um dos meninos que fez a brincadeira, ele disse ter visto o copo se movimentar para a professora. E o assunto morreu ali. Um ano depois, 3 meninas que participavam da brincadeira, porque a professora explicou para a gente que isso abre as portas com o mundo sobrenatural. Você pode não estar esperando, mas pode ser que alguns espíritos tenham saído, voltado. As portas se abriram, mas não foram fechadas. E no ano seguinte, 2014, 3 meninas na mesma sala de aula, já no convênio, era uma turma do 2º ano, em 2013, elas tiveram casos de possessão, coisa parecida. Começaram a incorporar espíritos dentro da sala de aula. Alguns bombeiros faziam alguns reparos. Eles foram chamados para contê-las. Isso depois de brincar também a brincadeira já do no copo? ano seguinte, a professora explicou que eles abriram as portas de comunicação e não fecharam. E alguns espíritos acompanharam. No ano seguinte, na mesma sala de aula, os espíritos se manifestaram em 3 delas. Se debateram. Nas mesmas? Mesmas meninas que estavam participando do grupo. No ano anterior? No ano seguinte, sim, no ano anterior. Caramba. Os bombeiros fizeram ali a reparação. Uma delas se bateu, precisou de cuidados médicos, se cortou. E foi chamado o capelão militar do Corpo de Bombeiro, que é lá ao lado, um pastor evangélico, fez orações. Foi quando houve maior tranquilidade. Uma das meninas foi conduzida ao hospital. Precisou de cuidados médicos, né? E até hoje nós temos ainda rescaldo disso aí, na mesma sala de aula, que é a sala 13, no térreo. Ainda é a sala 13. Sala 13. Que é um número que tem, para alguns, um certo significado também místico, né? Uhum. Nós temos um professor de língua portuguesa, José Orlando. É um professor já de certa idade. E ele é muito serviçal, ele chega cedo. E como ele tem experiências mediúnicas, ele é médium espírita, ele é muito solicitado para fazer orações. É um homem de muita generosidade, de muita bondade. E ele é muito solicitado para fazer orações sobre os funcionários que o solicitam em estado de estresse, de incomodação, de inquietação. E o professor estava à porta da escola. Isso foi em julho do ano passado. Junho do ano passado. E a vice-diretora entrou e perguntou: professor, o senhor pode fazer uma oração, que eu não estou bem hoje? Ele, depois de alguns minutos, chamou a professora num canto e discretamente rezou sobre ela. Logo depois, ele chamou, era a vice-diretora, ele chamou a moça e perguntou quem era Ana Cristina. Se era alguma aluna nova, se ela tinha tido algum problema com uma moça chamada Ana Cristina. Ela disse que não sabia quem era, iria verificar nas ocorrências, mas não lembrava. E perguntou por quê. Deixa para lá. E o professor depois subiu, foi dar aula. Ele, quando estava ministrando a sua aula, uma menina, sentado já à mesa, fazendo anotações, uma menina saiu do fundo da sala, devidamente uniformizada, e disse: professor, posso ir ao banheiro? Posso. E quando ela estava saindo, ela disse: sim, eu sou Ana Cristina. O professor sabia que era um espírito. E depois ele procurou a vice-diretora.
Ele sabia. Ele sabia, ele sabia. Ele sabia que a Ana Cristina não tinha ido ao banheiro. Ele disse depois à vice-diretora que quando ele estava rezando sobre ela, ele sentiu a passagem de um espírito dela para ele. E ela o acompanhou para a sala de aula. Caramba. Ela o acompanhou para a sala de aula e se libertou. Ele rezou. Quando ela saiu, ele rezou. Logo depois se levantou, foi com a vice, explicou, olha, conseguimos libertar, a Ana Cristina passou para mim, ela passou a me seguir, foi para a sala de aula, aconteceu isso. E assim. E ela realmente parou de Parou. Quando ele Pareceu. estava rezando, ele aleatoriamente recebeu essa comunicação. O nome foi aleatório, Ana Cristina. Chegaram a identificar alguma antiga? É um nome comum, na verdade, né? Deve ter nome passado um comum, monte de Ana Cristina, né? exatamente.